Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com todo mundo. Como é que a nossa vida interior está sendo transformada pela tecnologia? E mais, de que forma a psicanálise pode nos ajudar a entender o que acontece com a gente nesse universo digital todo? Vamos pensar nisso. A grande questão é essa. No mundo onde a gente está conectado o tempo todo, com essa exposição constante nas redes e os algoritmos meio que ditando o que a gente vê, como é que o nosso senso de eu é formado hoje em dia? Parece que existe um conflito bem claro aí entre a vida online e o nosso mundo de dentro, né? E aqui está a ideia central que a gente vai explorar. A tecnologia digital ela não é só uma ferramenta, sabe? Ela funciona quase como uma nova linguagem, uma linguagem das máquinas, que está reorganizando a nossa mente por dentro. Ela mexe com os nossos desejos, com o nosso prazer e, pasmem, até com a forma como a gente constrói a nossa própria identidade. Então, vamos começar pelo primeiro ponto. Como é que a nossa noção de eu é construída e principalmente performada nesse ambiente online? Para entender o que acontece hoje, a gente precisa voltar num conceito clássico. Para Freud, o narcisismo é basicamente quando a nossa energia psíquica se volta para nós mesmos. É a base de como a gente se relaciona com a gente e com os outros. Esse conceito é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. Agora, olha que interessante essa comparação. Se o narcisismo clássico era mais autocentrado, o narcisismo digital é, nossa, radicalmente diferente. Ele é volátil, dura pouco e esse é o ponto crucial. Ele depende totalmente da resposta do outro. A construção do eu não se baseia mais no investimento interno e sim numa performance constante que está sempre buscando validação em likes, visualizações, engajamento. E essa citação das fontes resume a mudança de um jeito brilhante. Aquela reflexão que antes era íntima, agora é pública. O espelho virou um feed que não só reflete, mas que também julga e classifica. Tudo operado por algoritmos que empurram a gente para a visibilidade a qualquer custo. E as consequências psicológicas disso são bem profundas. A gente vê a ascensão do que o psicanalista Winnicott chamou de falso self, que é um eu cuidadosamente montado para agradar. Isso acaba gerando uma dissociação, um abismo entre quem a gente é e quem a gente performa ser, o que leva a um esgotamento psíquico enorme. O outro deixa de ser um interlocutor e vira só uma audiência a ser conquistada. Mas essa busca por validação não acontece do nada. Ela é governada por uma nova autoridade. Vamos explorar agora essa força de controle que molda a nossa vida digital. O que a gente pode chamar de superego algorítmico. Se antes a autoridade era algo que a gente internalizava a partir dos pais, da sociedade, hoje a pergunta ficou bem mais complexa. Quem, ou melhor, o que está nos observando? Surge uma nova forma de vigilância, de julgamento moral, que é invisível e está em todo lugar. E este quadro mostra a virada fundamental. O superego freudiano, o clássico, funcionava pela repressão. O comando era não faça. Já o superego algorítmico opera de forma inversa. O comando dele é goze, brilhe, produza. Ele não gera culpa pela transgressão, mas sim ansiedade por não performar o suficiente, por não ser bom o bastante. E isso aparece em sintomas que talvez sejam bem reconhecíveis. O FOMO, aquele medo de ficar por fora, é a pura angústia de não estar participando do que o outro deseja. O burnout digital é o esgotamento total causado por esse superego que exige performance o tempo inteiro. E o vício em notificações é essa busca sem fim por validação, uma manifestação do que a psicanálise chama de pulsão de repetição, sabe? Aquela necessidade de repetir uma ação, mesmo que ela nos faça mal. E o que torna essa nova autoridade tão poderosa é que ela é opaca. O algoritmo não tem rosto, não tem corpo. É um grande outro que sabe tudo sobre nós. Nossos gostos, desejos, padrões, mas com o qual a gente não consegue dialogar, não dá para negociar. Ele simplesmente dita as regras do jogo. Então, diante de tudo isso, será que existe alguma forma de resistência? Vamos para a nossa sessão final, que posiciona a psicanálise como uma resposta bem particular a esses desafios da era digital. Isso nos leva à pergunta definitiva, muito discutida hoje em dia e analisada por pensadores como Christian Dunker. Com todo o avanço da IA, seria possível que uma máquina ocupasse o lugar do analista? A verdadeira questão não é sobre processar informações. Uma máquina, claro, ouve dados, mas a psicanálise escuta a falta. O que importa não é só o que é dito, mas principalmente o que escapa, o que não se encaixa. A análise escuta o erro, o ato falho, aquilo que nos torna únicos. E isso, uma máquina programada para ser eficiente, não consegue fazer. E o mais fascinante é que esse debate não é de agora. Lá nos anos 50, o psicanalista Lacan já estava dialogando com os precursores da inteligência artificial.
Ele chegou a descrever o inconsciente como uma espécie de máquina que opera com uma lógica própria, usando conceitos que hoje são a base dos algoritmos. Isso mostra que a psicanálise sempre se preocupou em entender como as estruturas, sejam da linguagem ou da tecnologia, nos formam. Assim, a clínica psicanalítica, seja ela online ou presencial, surge como um ato quase que radical. É um dos poucos espaços onde o sujeito é convidado a se desconectar desse imperativo de ser produtivo, transparente, performático. É um lugar para não corresponder, para falhar, para silenciar. Um verdadeiro lugar de resistência à lógica algorítmica. Isso tudo nos deixa como a questão final. No mundo de perfis editados, avatares e algoritmos, ainda existe espaço para o sujeito do desejo, o sujeito do inconsciente aparecer? E talvez mais importante, para que ele encontre alguém que o escute? Essa é a pergunta que a psicanálise continua fazendo no nosso tempo.